meu filho está se desenvolvendo da forma correta? Ele tem 1 ano, mas eu não sei se ele está se desenvolvendo ou não. Como que eu vou saber se ele está seguindo os marcos de desenvolvimento, se está tudo bem, ou eu preciso me preocupar? Hoje a gente vai falar muito sobre isso. Oi, eu sou Priscila Terumi, sou psicóloga, especialista em análise do comportamento, mestre e doutoranda em psicologia, e hoje eu vim falar sobre desenvolvimento infantil e, principalmente, o que a gente tem que esperar do nosso filho de 1 ano. Então, se você gosta desse conteúdo e é interessado em desenvolvimento infantil e também sobre atraso de desenvolvimento, já segue a gente, ativa o sininho e comenta aí o que você achou desse vídeo. Gente, vamos lá então pensar o que nossos filhos precisam ter com 1 ano? Quando a gente está com um filho pequeno, às vezes é difícil de conseguir identificar quais são as habilidades ali, o que ele deveria estar fazendo ou não. Mesmo que a gente leve ele no pediatra, às vezes as informações não são 100% precisas, ou então a gente não entende muito bem o que o médico passou ali pra gente. Então hoje eu vou falar de maneira muito clara ali o que você realmente precisa observar com seu filho. Quando seu filho tem 1 ano, 1 ano e meio, é importante que ele consiga falar pelo menos 10 palavrinhas. Então, ainda que a gente não tenha a exata pronúncia da palavra, né? Ele não fale, por exemplo, mamãe direitinho, ele fale mamã, mamã. É importante que ele já tenha a intenção de falar algumas palavrinhas mais de uso comum. Como o quê? Mamãe, papai, leite, a vovó, as pessoas que estão no entorno dele, ou um brinquedinho favorito, né? Então, por exemplo, o Dino, a bola, coisas que ele gosta de brincar e que ele tem a vivência todos os dias. Por que isso acontece? Quando a gente tem uma criança pequena, é normal que ela seja exposto muitas vezes à mesma palavra, né? Então, ele vai brincar com a bola, a gente fala bola, bola, você quer a bola? Então, é muito comum que eles aprendam a falar inicialmente essas palavras que já estão ali no contexto dele, né, no dia a dia deles. Então, se seu filho não fala ainda dessas 10 palavras, em torno de 10 palavras, já é um pouco um sinal de alerta aí para a gente pensar o que pode estar acontecendo para ele não estar falando essas palavras, tá? Como eu falei, não é necessário que ele fale dinossauro, né? Mas se ele fala dino, já tá valendo, tá tudo certo. Também é importante que ele consiga usar essas 10 palavras tanto como pedidos, ou seja, pedir, mamãe como um chamado, né? Ou então nomear. Por exemplo, ele vê uma foto sua e falar mamãe. Ele pode usar essas 10 palavras tanto como pedidos como nomeações que a gente fala. Além disso, crianças nessa faixa etária, eles já seguem ali movimentos que a gente faz com os itens, né? Então, se eu pego, por exemplo, um aviãozinho e faço ele consegue seguir com o olhinho, né, rastreando esse movimento que eu faço com o objeto, desde na posição horizontal ou na posição vertical. Eles também conseguem fazer aqueles encaixes, aqueles jogos de encaixe simples, em que a gente coloca um copo em cima do outro, por exemplo, né? Ou aquele encaixe de placa que a gente coloca um animalzinho dentro de cada sombrinha. Eles já conseguem fazer isso. Além disso, quando a gente pergunta assim para ele, né? Ah, me mostra onde que tá o galo, né? E aí você tem ali 3 animaizinhos juntos. Ele fala, ou ele mostra, né? Esse aqui. Ou então ele pega o item que você pediu ali para ele. Então ele já consegue reconhecer algumas coisas, como a gente fala, como ouvinte, né? Então muitas vezes ele pode não falar aquela palavra exata, mas ele consegue identificar ali daquelas figuras qual que é aquele que você pediu. Tipo, onde está o sol? Aí ele vai lá e mostra ou aponta onde que está o sol. Onde está a bola? Ele consegue apontar. Ou no próprio ambiente, né? Então eu falo assim, cadê a janela? E ele vira para o rosto onde está a janela. Então, esse tipo também de comunicação é uma comunicação importante que a gente chama de comunicação receptiva. Muitas vezes, nossos filhos, né, eles aprendem o receptivo antes do falante, né? Então, eles aprendem a identificar ali várias coisinhas no ambiente antes mesmo dele conseguir falar. Então, ele fala assim, cadê a luz? Ele consegue olhar. Cadê o papai? Ele já olha em direção ao pai, ainda que ele não consiga falar papai, né? Então, isso é uma base muito importante para a gente avaliar ali nos nossos filhos e acompanhar se eles realmente estão conseguindo fazer. Também é importante que eles tenham uns balbucios, assim, né? Então, eles consigam balbuciar vários tipos diferentes de sonzinhos, né? Então, eles fazem babá, babá, pá, 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 pá.
E eles até continuam em algumas musiquinhas, mas isso é um pouquinho mais pra frente, mas eles podem continuar algumas musiquinhas simples, né? Por exemplo, eu falo, seu Lobato tinha um sítio, ia, e eles podem falar, ô. Quando eles vão completar a música mais pra frente, vocês vão ver que eles vão falando umas palavrinhas. Mas nesse primeiro momento, se eles conseguirem pelo menos prestar atenção no que você tá falando, né? Olhar pra você, olhar pro seu rosto, olhar pra sua boca enquanto você tá cantando, já é um super bom sinal. Além disso, quando eles são bem pequenininhos, assim, por volta de 1 ano, eles conseguem demonstrar aquilo que eles têm interesse apontando, ou então seguindo quando você aponta, né? Então, se você aponta para algum lugar, eles vão olhar aquela região, né? Aquele lugar que você apontou. Essa é uma habilidade que a gente chama de atenção compartilhada. E ela é uma habilidade de diagnóstico diferencial do autismo. O que é isso, né? Diagnóstico diferencial do autismo. Ela é uma habilidade importante, porque quando não tem essa habilidade, né? Essas pessoas, o seu filho, né? Ou as crianças não têm essa habilidade, a gente já começa a suspeitar que talvez falte aí um repertório importante para eles, que é um repertório pré-requisito para o desenvolvimento da fala. A ausência desse repertório ocorre muito em pacientes autistas. Estou falando que seu filho é autista? Não. Mas estou falando que é um sinal de alerta para a gente olhar e atentar. Quando eu aponto, ele não olha em direção ao que eu estou apontando, mesmo quando tem alguma coisa de interesse ali associado, ele não segue o rastreio. São pontos importantes que a gente precisa olhar para verificar um possível atraso de desenvolvimento futuro. Então, esses têm algumas habilidades ali que a gente pode também incentivar que os nossos filhos tenham e a gente possa ensinar também para eles a ter e desenvolver mais rapidamente essas habilidades, caso vocês percebam que eles ainda não pegaram essas habilidades que eu falei aqui. Então, como que a gente poderia ensinar para os nossos filhos, né, a desenvolver cada uma dessas habilidades que eu falei? Vou dar um exemplo simples para vocês de como que a gente pode ensinar algumas habilidades ali para eles, tá? Vamos imaginar que seu filho goste muito de brincar com carrinhos, por exemplo. Ele tem muito interesse em pegar um carrinho, girar a rodinha, ou então caminhar com o carrinho em alguma direção numa pistinha, por exemplo. Você percebe que esse é um movimento que ele sempre faz. Diante desse carrinho, você já pode ensinar para ele a pegar o carrinho. Então, ele está lá na região dos brincar, você pode falar, pega lá o carrinho para você brincar. Esse é um segmento de instrução que tem uma alta probabilidade de ele fazer, porque ele já gosta do carrinho. Então, ele vai em direção e pega o carrinho que você falou. Depois que ele está brincando com o carrinho, você pode pegar um carrinho muito parecido com o dele e brincar junto com ele. E aí você pode imitar inicialmente o que ele está fazendo e depois propor algumas mudanças, né? Você vai fazendo variações ali e vendo se ele consegue seguir aquilo que você está falando. É importante nessa habilidade que a gente chama de imitação, ele conseguir imitar as coisas que a gente está fazendo. A imitação também é uma habilidade que a gente espera numa criança de 1 ano, que ele consiga imitar pelo menos alguns movimentos, 5 a 10 movimentos que a gente consiga fazer com um objeto, ou até movimentos grossos que a gente faz, né? Então, por exemplo, falar assim, dá tchau lá pra vovó, né? Faz assim. E aí ele consegue fazer também assim como você falou. Ou então faz assim, né? Que é para mandar um beijo lá pra vovó, ele também consegue fazer. Então, ele seguir essas instruções e também imitar, né? Não somente seguir a instrução, né? Dá um beijo, dá tchau, mas também faz assim, faz assim. É importante para eles porque essas são habilidades que a gente exige o tempo inteiro no ambiente social. Então, quando a gente está com a avó dele ou está passeando em algum lugar público, normalmente as pessoas falam, faz oi, dá tchau, manda beijo. Então, bate palma, são coisas muito comuns, crianças pequenas fazem, e a gente vai incentivando ele a fazer também, para ele desenvolvendo esses repertórios que vão no futuro se tornar grandes habilidades. Habilidades como essas ajudam o seu filho a adquirir repertórios mais sofisticados lá para frente, como fala, habilidades sociais e também interação com grupos e grandes grupos e pequenos grupos que vão ajudar ele na escola futuramente, porque ele vai utilizar isso todos os dias na escola. Se você gostou desse conteúdo, já segue a gente e comenta aqui o que você achou para a gente criar conteúdos cada vez mais alinhados com a necessidade que você tem aí na sua casa. Já ativa o sininho então que toda terça a gente tem conteúdo novo saindo aqui no nosso canal. Espero vocês na próxima. Até lá, tchau!